Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara, se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece ainda. E hoje eu quero falar aqui com vocês da necessidade do narcisista ele querer vampirizar as pessoas. Por que que o narcisista ele precisa o tempo todo sugar o que a pessoa é, o que a pessoa tem? Por que que eles são esses vampiros sugadores? Mas antes de eu começar a falar aqui, eu peço a vocês, não se esqueçam aí de deixarem o seu like, seus comentários, se inscrever no canal, compartilhar, vamos dar as mãos e divulgar sobre esse assunto de transtorno da personalidade, porque esse assunto é um assunto muito importante para que todas as pessoas elas venham ter esse conhecimento do que é um transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Então vamos ao assunto de hoje. Gente, narcisista, ele é um ser que ele tem um transtorno da personalidade. O narcisista, ele se sente como se ele fosse o centro das atenções, ele se vê como se ele tivesse vindo ao mundo para que todos o servissem, todas as pessoas o adorassem, para que todas as pessoas que têm brilho, que têm sua situação financeira, tudo que a pessoa tenha de bom, essa pessoa ela tem que se voltar para ele e oferecer tudo isso que a pessoa tem de bom, paz, alegria, felicidade, tudo o que a pessoa tenha, ele quer que essa pessoa volte para ele e ofereça o que essa pessoa tem. Narcisista, ele não tem apego emocional com ninguém. Narcisista, ele não tem esse sentimento de ter essa empatia que nós temos uns pelos outros. A gente se colocar no lugar do outro, se preocupar com o outro, ter piedade, compaixão, sentimento de amor, né? O narcisista, ele não tem esse sentimento. Como eu falei, é um ser que ele sente que ele veio ao mundo como se ele fosse o centro das atenções, onde todos têm que o adorar e servir a ele. Então, para a pessoa lidar com um ser assim, onde ele só enxerga o próprio umbigo, é uma pessoa totalmente egocêntrica, em que em nenhum momento vai ver o outro como sendo um outro ser humano que também precisa de algo. Então, ele vê as pessoas como sendo pessoas que têm que servir a ele. Então, lidar com narcisista é algo muito complicado. Narcisista é como se fosse uma aranha. Vai formando a sua teia. E ele vai vendo as pessoas como uns verdadeiros insetos, né? Porque narcisista não vê pessoas como pessoas, vê como objeto, brinquedo. Então, ele vai ver ali como um inseto, né? Eu tô dando o exemplo aqui da teia de aranha, por isso que eu falei um inseto, no qual ele precisa jogar ali a sua teia, pegar aquele inseto e colocar ali dentro daquela teia para que essa pessoa fique presa ali dentro daquela teia e que ele possa pegar, usar quando ele quiser. Vai lá e suga, porque além dele trazer para ele, colocar na teia, ele vai sugando, e enquanto ele suga essa pessoa aqui, ele está sugando outra também. Então, tudo que ele quer, ele traz para ele, é direcionado a ele. E a pessoa narcisista existe em todos os lugares, gente. Narcisista, quando eu falo narcisista, e que também fique bem claro que existe narcisista homem e narcisista mulher, tá? Então, eu tô falando aqui de ambos os sexos, independente de ser homem ou ser mulher, eu tô falando do narcisista. O narcisista, ele precisa o tempo todo querer que alguém faça algo por ele. Então, ele mira o seu alvo e ele vê o que aquela pessoa tem para ver o que aquela pessoa pode fazer por ele, o que aquela pessoa tem para dar, para oferecer, para engrandecer a ele. Então, geralmente, o narcisista, ele vai o quê? Atrás da luz da pessoa, o que aquela pessoa tem de melhor. Porque o narcisista, ele é extremamente invejoso. Ele inveja o que a pessoa tem, porque por ele se sentir o centro das atenções e a única pessoa que seja realmente
que mereça ter algo nesse mundo, então ele não aceita que a outra pessoa brilhe. Ele não aceita que a outra pessoa venha ter algo que ele não tenha. Então ele vai se aproximar daquela pessoa para realmente tirar o que aquela pessoa tem e direcionar o foco para ele. Então, gente, o narcisista, ele vai o tempo todo buscar essas vítimas, esses objetos para ele, e ele vai fazer com que essa pessoa direcione a ele para fazer o que ele quer. Sendo que, para poder esse narcisista conseguir isso daquela pessoa, ele primeiro vai fazer um encantamento dele. Então, o narcisista, ele sempre vai se aproximar de alguém como uma pessoa muito encantadora, uma pessoa que tá ali para servir a você. Ele vai botar máscara de bom moço e ele vai se apresentar para você como se ele fosse a solução dos seus problemas. Ele vai se apresentar como se ele fosse a única pessoa que pudesse estar ali naquele momento para resolver a sua vida. Enfim, você encontrou a melhor pessoa do mundo, exatamente por ele ser egocêntrico e ele se achar acima de tudo e de todos, ele vai se apresentar como tal. Então ele vai querer provar para você que realmente ele é a única pessoa merecedora no qual você possa estar ao lado. Então, ele vai induzindo a pessoa e ao ponto em que ele consegue realmente colocar ali na teia dele. E quando ele sente que você já está na dele, se for um relacionamento afetivo, que você já está ali presa, apaixonada, então ele vai começar o processo realmente de sugar, de vampirizar, que é retirar o seu brilho que você tem. Então, quando ele foca esse alvo, que ele vê que esse alvo vê que você é uma pessoa feliz, alegre, tem dinheiro, tem uma condição financeira boa, você tem algo de bom, ele vai fazer com que você retire tudo que está à sua volta e comece a olhar somente para ele. A pessoa que convive com um narcisista, uma pessoa com transtorno da personalidade, ele aos poucos, ele começa a desfazer do que você tem. Então, se você tem algo que seja material, aquilo nunca é bom. Ele vai sempre procurar colocar algum defeito. Ele vai procurar falar mal dos seus amigos, dos seus familiares. Então, ele vai começar a tirar o seu foco das outras pessoas, do que você tem, para que você entenda que a única pessoa que está ali, em que você tem que realmente adorar e estar ali na sua vida, é exatamente ele. Então, ele começa a minar a autoestima dessa pessoa, começa a colocar essa pessoa para baixo, para que essa pessoa venha se sentir mal e não tenha mais convívio com as outras pessoas e que veja que realmente ele é o centro das atenções e fica ali direcionado a ele para fazer com ele, para ele, o que ele quer e da forma que ele quer. Gente, narcisista é um ser que ele, quando ele joga lá as suas teias, ele vai realmente sugando. Ele vai sugando energia, autoestima, ele vai fazendo com que você adoeça, porque conviver ao lado de um narcisista não tem jeito. A pessoa, ela começa a se esvaziar, ela começa a se sentir mal e essa pessoa começa a ficar doente. Uma pessoa que para conversar com um narcisista, vocês vão prestar atenção, se você já sabe aí que realmente tem algum narcisista à sua volta, ou até mesmo que já conviveu, ele não vai dar importância ao que a outra pessoa diz. Ele quer que aquela conversa direcione a ele. Se a pessoa disser, eu tenho algo, ele vai sempre puxar como se o que ele tem fosse melhor do que o outro tivesse. E ele vai acabar tirando, ele não vai estar nem aí para o que a pessoa está falando, e ele vai trazer aquela conversa dizendo que o que ele tem é sempre melhor. Ou então em forma de vitimização. Se a pessoa diz que está doente, que a pessoa tem algum problema, se é aquele que gosta de se vitimizar, ele vai dizer sempre que é ele que está pior, é ele que está mais doente. Mas, gente, a pessoa o narcisista que ele usa desse método, não é porque ele quer ficar por baixo, ele quer que você
tire a sua atenção e volte a atenção para ele. Porque a partir do momento que você deixa os seus problemas de lado, você deixa o que você pensa, o que você sente de lado, para voltar para ele e dar atenção a ele, é isso que ele quer, porque ele tirou o seu foco de você e trouxe o foco para ele. Narcisista, dentro de uma relação afetiva, vai estar sempre traindo. Narcisista, ele trai compulsivamente. A partir do momento, dentro desse relacionamento afetivo, que é afetivo só da outra parte, não do narcisista, porque o narcisista ele não tem ligação, ele se aproxima de você, como eu falei, para ver o que você tem, para tirar o foco e trazer para ele, tirar o que você tem e você engrandecer a ele. Mas o narcisista, ele vai sempre trair. Então, quando ele consegue atingir aquele alvo e colocar na teia dele, prender na teia dele, e ele sente que aquela pessoa já está nas garras dele, já está sob o controle dele, ele vai começar a buscar outros alvos, porque o narcisista ele precisa de pessoas o adorando. Ele tem essa necessidade compulsiva de adoração e não aceitar com que aquela pessoa ela possa ter vida própria. Então ele vai arredar aquela pessoa na sua teia de aranha e vai começar a buscar outras. E mesmo que você já esteja sugada, vampirizada, ele vai fazer questão de te deixar ali na teia, porque ele vai estar sempre procurando outros alvos para trazer para a teia. E automaticamente ele vai te deixar ali na reserva, porque ele vai querer voltar para esse alvo novamente, quando ele quiser mais algum tipo de suprimento, quando ele precisar de mais energia, dinheiro, seja lá o que for. E o narcisista, dependendo, gente, quanto mais você doa para um narcisista, mais esse narcisista quer. Narcisista é um balde furado. Narcisista, nada que você dê para esse narcisista, você vai conseguir preencher, porque ele é um vazio existencial. Então, você vai apenas dar, porque uma relação afetiva com o narcisista, com um psicopata, é só você que doa. É uma relação no qual você vive sozinha. É uma solidão de sentimentos, é uma solidão de doação, porque realmente você não vai estar recebendo nada desse ser. Então, ele vai trazer você e ele vai te sugando para quanto mais você doa, mais ele quer de você. E você vai acabar doente. Porque narcisista, ele é um sugador de vida, um sugador de alma, que ele não sossega enquanto ele não tira tudo que você tem. É por isso que as pessoas que convivem com narcisista, que quando acaba a relação, principalmente quando essas pessoas chegam ao conhecimento do que é um transtorno de personalidade, essas pessoas saem como? Doentes, deprimidas, com sérias, mais sérias doenças, tanto mental como física, porque o narcisista, ele adoece as pessoas. Ele só vai sossegar quando ele vê você sem nada. Ele precisa tirar de você. Ele não aceita que outras pessoas brilhem. Ele não aceita ver uma pessoa que tem a sua luz própria. Então ele vai atrás dessa luz própria para que essa pessoa direcione a própria luz em direção a ele. E ele acaba sugando toda essa luz. Como eu falei, a alegria, a pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa comunicativa, uma pessoa de bem com a vida. Ele não aceita isso. Ele acha que no mundo ninguém tem direito a isso, somente ele. Então, o que você tiver, ele não vai aceitar. Então, ele vai jogar lá a sua teia justamente para poder tirar tudo isso de você. E a pessoa realmente que se dedica ao narcisista, a pessoa vai indo para o fundo do poço, não tem jeito. Vai indo para o fundo do poço, porque além disso tudo, ele é extremamente manipulador. E ele sabe manipular as pessoas para que as pessoas realmente venham fazer o que ele quer. Então, gente, estar ao lado do narcisista é você se afundar, porque dali você não vai tirar nada. Porque esse narcisista, ele não vai permitir você ter nada. Ele vai apenas te sugar, te sugar, te sugar até você adoecer.
Então, se você conhece, se você tem certeza que você convive com um narcisista perverso, um psicopata, se você realmente tem esse conhecimento, eu sempre digo aqui, não há vida ao lado de uma pessoa com transtorno da personalidade. Porque essa pessoa, ela vai verdadeiramente vampirizar a sua vida. E uma pessoa que convive com um narcisista perverso, ela além de doar, ela vai enfraquecendo. Ela vai enfraquecendo porque ela vai perdendo tudo. Ela perde o gozo da vida, ela perde a alegria, ela perde a satisfação, ela perde os seus bens, ela perde sua criatividade e começa a dar lugar ao quê? A sua autoestima ir para o chão, a sua saúde mental realmente vai para o chão. E muitos casos aí, né, triste, muito triste de chegar ao extremo de pessoas que muitas das vezes vão adquirir doenças irreversíveis. Então, é muito perigoso a convivência com o narcisista, porque o narcisista, infelizmente, ele é assim. Ele tem um transtorno da personalidade e ele tem esse transtorno, esse narcisismo é um narcisismo patológico. Então, a pessoa não vai conseguir conviver do lado de um narcisista. E dependendo do tempo, por quê? Quanto mais você vai dando ao narcisista, e ele vai conseguindo ter mais poder sobre a sua vida, é aonde que ele vai aumentando a sua perversidade. Então, às vezes, de início, ele pode não ser tão mal, porque ele sabe que ele sabe até onde ele pode ir. E dependendo dos casos, das pessoas que realmente são manipuladas, no qual ele consegue, é por isso que há sempre, dentro de um relacionamento com o narcisista, aquela ida e vinda. Ida e vinda. E sempre que ele suga, você consegue fazer o bombardeio de amor, consegue sugar você de novo para a relação, quando você volta, ele volta para te ferir mais. Ele volta para te subjugar muito mais. Ele volta para tentar cada vez mais te massacrar. Então, por ele ser um ser assim, quanto mais tempo você vai convivendo, vai gastando o seu tempo com o narcisista perverso, a tendência dessa pessoa é ela sofrer muito mais. É onde que a perversidade desse narcisista pode chegar ao extremo. Então, gente, narcisista, ele se aproxima das pessoas para vampirizar. Ele precisa vampirizar, sugar o que você tem, ver o brilho que você tem, para que você pegue esse brilho e jogue em direção a ele, para que ele possa brilhar através de você, e ele, ao mesmo tempo, ele vai te subjugar, ele vai fazer com que você perca todo esse brilho, que é para poder ele se sentir o grandioso. E sempre vai haver as traições. Então, sempre vai ter as outras pessoas, os outros grupos de pessoas que ele vai estar sempre mantendo para que possa o adorar e ele poder sempre estar sugando e vampirizando a vida dessa pessoa. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Força, fé. Se você tá saindo aí de um relacionamento assim com o narcisista, se erga, tenha força, tá bom? Porque eu sei que é difícil, dependendo do tempo de relacionamento, é difícil para essa sobrevivente, mas eu quero dizer para você, todos têm a capacidade de sair dessa situação. Não se apegue no que você passou, no que você perdeu. É difícil? Eu sei que muitos podem falar assim, Sinara, falar é fácil. Não, falar não é fácil não, realmente. Agora, ter atitude sim, você tem que ter atitude e entender que aquilo já foi, aquilo já passou, e se muitas outras pessoas conseguiram realmente sobreviver, passar por cima disso tudo, é porque hoje você precisa ser muito melhor do que você era antes. Então, gente, força, coragem, lute, faça o que for necessário, terapia, se apeguem com Deus, busque pessoas boas ao seu lado. Hoje você já tem um conhecimento do que é um transtorno de personalidade, você consegue ter uma visão muito melhor em relação às outras pessoas. Então, antena ligada, parte daqui, ó, daqui para frente. O que já passou, passou. Tente não ficar presa ao que passou, porque quanto mais você ficar presa, relembrando, remoendo tudo aquilo que você passou com esse narcisista e com esse psicopata,
a sua vida não vai andar. E é exatamente isso que eles querem. Eles querem sugar, vampirizar e manter você dentro desse poço de lama que é a vida dele, porque eles jogam o lixo que eles carregam dentro dele, e eles jogam em cima das pessoas que passam à sua volta depois dele conseguir sugar essa pessoa para aquela teia que ele tem. Então, não se permita ficar dentro dessa teia junto ao narcisista. Você tem vida, vida é abundância. Você tem muitas outras coisas para fazer, outras pessoas, tem pessoas que te amam ao seu redor, e deixe esse narcisista. Como eu sempre digo, deixa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? O importante é você se cuidar, é você ficar bem, é você buscar novas oportunidades, lutar, se perder alguma coisa, reconquiste. A gente tá aqui nesse mundo sempre para reconquistar e conseguir coisas novas, tá? Lembre-se que o transtorno da personalidade é do narcisista e do psicopata, e não seu. Continue amando, continue sendo uma pessoa boa, se valorize, busque aí um autoconhecimento, lança seu amor, busque pessoas para poder você lançar esse amor verdadeiro que você tem dentro de você, essa empatia, porque o narcisista, infelizmente, ele vai continuar buscando lá seus objetos para trazer para a teia dele e continuar vampirizando a vida das outras pessoas. Então, vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto em outra oportunidade para falar mais um pouco com vocês, tá bom, gente? Um beijo e fiquem todos com Deus, tá bom?